Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia, que Deus nos abençoe poderosamente nesta manhã. Seja muito bem-vindo à oração do dia, a esta oração. Desde já eu quero desejar uma segunda-feira ricamente abençoada, uma semana cheia de bênção, da graça, da presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família. Amém. Amados, a maioria das pessoas já estão entrando em férias, entrando em descanso, né? Viagem, enfim. Porém, a vida continua. Porém, nós continuamos, em primeiro lugar, buscando o reino de Deus. Não podemos esquecer, em nenhum momento, em primeiro lugar, a presença de Deus. Sem ela, podemos ir e não voltar. Podemos fazer e não resolver. Podemos fazer tantas coisas, planejar tantas coisas e não dá certo. Por isso Deus precisa realmente cuidar de cada um de nós. E para isso precisamos buscá-lo em primeiro lugar. Amados, eu quero falar um pouquinho a respeito. Quer ter sossego, quer ter paz, quer ter tranquilidade na sua vida? A Bíblia nos orienta que em primeiro lugar devemos orar por todos aqueles que estão revestidos de autoridade, pelos nossos líderes. Aqui no livro de Timóteo, no capítulo 2, no verso 1 diz assim: antes de tudo, pois, faça orações e súplica e intercessões e ações de graça em favor de todos os homens e em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que viva a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Interessante que o conselho de Paulo aqui a Timóteo, demonstrando uma realidade que nós precisamos diariamente: orar pela nossa liderança, orar pelos líderes da nação, porque todo líder ele tem que ter graça, tem que ter sabedoria, tem que ter direcionamento de Deus, para que ele possa conduzir o povo, para que o povo não sofra. Toda vez que pega uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não tem o amor de Deus, e ela vai liderar, independente de qual seja o departamento, ela vai fazer de uma forma truculenta, maligna, ela vai fazer somente para si própria, ela vai trazer benefício para si só, ela não vai ver as pessoas como seres humanos, e sim como instrumentos. Salomão, um homem muito sábio, ele pediu sabedoria a Deus. Já era um rei rico, milionário, herdou a grande herança de seu pai, Davi. Ele não precisava de se preocupar com o povo, mas com o coração sábio que ele tinha, ele pediu sabedoria a Deus, para que ele pudesse conduzir aquele povo. E Deus o fez o homem mais sábio. E nós vemos tudo aquilo que ele deixou escrito nas suas revelações. Por isso, amados, nós precisamos de sabedoria. Orar por todos que estão revestidos de autoridade. Nosso governo, todo tipo de governo, seja ele bom ou ruim, nós temos que orar para que eles possam ser impactados, para que eles possam ser dirigidos pelo Senhor, para que a nação não sofra. Você tem um emprego e ali tem um patrão, tem uma empresa. Você tem orado por esta empresa? Tem orado por esse patrão? Você paga aluguel, você tem orado pelo dono desta casa, deste imóvel? Mas esse imóvel é ruim, eu pago muito caro. Não, querido, está te servindo. Você tem que abençoar esse proprietário. O trabalho, eu ganho muito pouco e eu trabalho demais. Não, amado, foi porta que Deus abriu, que está te trazendo um sustento. Você tem que abençoar esse trabalho, abençoar esta empresa. O governo não presta, está governando de uma forma truculenta, maligna, mas ele está revestido de autoridade. Nós precisamos orar para que ele seja transformado pelo amor de Deus, e assim ele para de olhar somente para o seu bolso,
deixa de ser ganancioso e olhe então pela nação, olhe pelo povo. Então somente Deus pode fazer isso, e para que isso aconteça nós precisamos orar. Por isso que está escrito: antes de tudo, pois, exorto que use a prática da súplica, oração, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens e em favor dos reis e de todos que se acham vestidos de autoridade. Esta é a palavra de Deus para nós. Nós precisamos então orar. Todos que têm autoridade precisam de ter sabedoria de Deus, para que aqueles que estão abaixo não sofram. Um juiz, ainda que ele seja ruim, ainda que ele seja maligno, é ele que vai julgar a sua causa, naturalmente falando. Se eu tenho uma causa na justiça, seja de aposentadoria, seja de um processo, seja o que for, é o juiz que vai pegar ali e vai passar ali o aval, que vai liberar aquela documentação. É ele que tem autoridade. Interessante que eu fui tentar o visto americano e eu precisei passar no consulado, e ali tinha uma pessoa, um americano. Ele tinha autoridade para liberar para mim ir para os Estados Unidos ou não. Quando nós vamos lá no consulado, é isso que acontece. Ele é autoridade. Você entra se ele declarar, se ele liberar. Ele é autoridade. Um policial, quando está no trânsito e ele falar que tem que ir para a direita ali, que ele está conduzindo o trânsito, você não pode ir para a esquerda. Ele é autoridade. E nós esquecemos de entender o que é autoridade. E a Bíblia diz para que possa ter uma vida sossegada, mansa, ser abençoado. Então, queridos, essa é a nossa obrigação: orar pela nossa nação, orar por todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Amém? Para que tenhamos paz, para que sejamos beneficiados. Pastor, eu estou orando por essa pessoa, mas ela continua me oprimindo. Tenha certeza que no momento certo, Deus vai fazer justiça. Teve casos, amigos, irmãos, que contou, estava sendo tão perseguido, estava sendo atacado de tal maneira pelo encarregado, pelo seu chefe. Ele estava pensando em pedir a conta. Esse era o projeto do diabo, para que ele pudesse ir embora, perdesse tudo. Ele estava quase pedindo a conta. E ele começou a orar, e ele começou a buscar o coração de Deus. E não passou muito tempo, e já não estava aguentando mais. De repente, chamaram ele e falou: olha, mandamos o fulano embora. Ele foi despedido do seu cargo e gostaríamos de colocar você no cargo dele. Ele ficou chocado com aquela, mas ele já tinha orado a respeito disso, não querendo tomar o lugar da pessoa. Ele estava orando para que Deus o promovesse de alguma forma, tirasse daquele lugar, por causa daquela pessoa maligna. Mas porque a pessoa não mudou, Deus trabalhou no coração da pessoa, a pessoa não quis mudar, Deus tirou ela e colocou ele no lugar. E na Bíblia tem vários casos assim. Então, queridos, pode ter certeza que Deus sempre vai cuidar de nós quando nós oramos. Amém? Então, deixa essa palavra no teu coração. Vamos orar, vamos abençoar todos que estão revestidos de autoridade. E a nossa vida será abençoada. Se a pessoa não for bem sucedida, não for abençoada, não for conduzida por Deus, nós sofremos. Então, para que isso aconteça, nós vamos orar. E se isso também não acontecer, Deus arranca tudo e nos impulsiona, nos coloca no lugar do qual Ele preparou, lugar de bênção. Amém? Não esqueça da curtida, do seu like e também do compartilhamento. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder.
para que também elas sejam abençoadas, em nome de Jesus. E você que ainda não faz parte deste grupo, deste canal, te inscreve, você não vai pagar nada, e juntos vamos poder ser ricamente abençoados todas as manhãs, amém? Então te inscreve para que possamos andar em cobertura, proteção, debaixo da direção de Deus a cada manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Apresenta diante do Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu pai, sua mãe, seu filho, enfim, apresenta diante do Senhor a sua família, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, oramos nesta manhã e declaramos, Pai querido, a tua presença gloriosa sobre as nossas vidas, porque sem ela nada podemos fazer. Por isso, Pai, assim como o Senhor nos dirigiu nesta manhã, a orarmos pela nossa nação, a orarmos pelos nossos governos, a orarmos por todos aqueles que estão revestidos de autoridade, para que haja paz, para que haja sossego, para que haja tranquilidade, para que haja um refrigério sobre as nossas vidas. Senhor, não permita que a escravidão, que a ignorância, que a arrogância, que o orgulho, que a ganância, Pai, seja sobre esses líderes que estão muitas vezes trazendo julgamento, trazendo leis sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor é o juiz de todos os juízes, é o Senhor que julga a nossa causa. Porém, Pai, nós precisamos e dependemos das leis do nosso país, da nossa nação. Nós dependemos, Pai, do governo do qual está sobre nós. Ainda que muitas vezes nós não votamos, nós não concordamos com aquele líder que está ali, não foi nós que desejamos ele, mas ele está ali. Por isso nós precisamos, Pai, pedir que a tua misericórdia o alcance, que a tua misericórdia possa trabalhar no coração desses líderes, Pai, para que eles sejam mudados, transformados, para que também eles sejam salvos, sejam libertos, para que uma vez assim acontecendo, Pai, eles não vão olhar, Pai, para o ser humano, para nós, como apenas uma oportunidade de se enriquecerem ainda mais, mas eles vão olhar e vão ver filhos e filhas do Altíssimo e vão respeitar as pessoas e vão ajudar a cada um. Por isso, Pai, esta é a nossa oração nesta manhã. Oramos pela nossa nação brasileira, oramos, Pai, pela tua misericórdia sobre este governo que está em cada área, Pai, deste governo. Todos aqueles, Pai, que têm autoridade, Senhor, se eles estão fazendo algo maligno, a nossa oração, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, tira eles, Pai, deste cargo. Se eles não quiserem mudar, se eles não quiserem, Pai, ser realmente mudados e transformados pela tua palavra, que o Senhor tire, que o Senhor afaste, Pai, todo tipo de malignidade, para que o povo não venha sofrer mais. Em nome de Jesus oramos, intercedemos pela nossa nação, pelo nosso governo. Senhor, todo aquele que está revestido de autoridade, independente do tipo de autoridade, seja paternal, seja, Pai, um juiz, seja um advogado, seja, ó Deus, um policial de trânsito que seja o patrão, seja, Pai, um locatário, independente do tipo de pessoa, que existe uma autoridade sobre nós, aquele que nos contratou. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia sobre essas pessoas, para que eles sejam iluminados, ó Deus, para que eles não venham trazer dano sobre as nossas vidas, mas que através da tua misericórdia nós sejamos bem-sucedidos, sejamos abençoados, sejamos supridos. Esta é a nossa oração, Pai, e pedimos perdão, Pai, por falhas e pecado, por todas as vezes que nós falamos alguma coisa contrária à autoridade, porque é pecado quando nós questionamos ou quando nós amaldiçoamos uma autoridade. Ela está ali porque o Senhor permitiu. Por isso nós rogamos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pelo Teu favor, e que as Tuas mãos estejam estendidas sobre todos aqueles que estão exercendo autoridade sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, e tudo aquilo que for contrário, tudo aquilo que for maligno, que o Senhor estenda as Tuas mãos. Entra com intervenção agora, Senhor, e muda essa sentença, muda esta causa
injusta contra as nossas vidas e faz justiça, Pai, segundo o propósito do teu coração, que é de nos abençoar, que é de nos suprir, que é de nos suprir em todas as áreas. Por isso clamamos a Ti em favor de todos que estão revestidos de autoridade, que estão julgando sobre as nossas causas, que o Senhor estenda as Tuas mãos e os abençoe. Pai, mas se o maligno estiver dirigindo, conduzindo, que o Senhor afaste, que o Senhor arranque, Pai, do nosso caminho. Esta é a nossa oração. Por isso rogamos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Pai querido e amado Deus, oramos para que o nosso dia seja ricamente abençoado. Estenda Tuas mãos sobre as nossas vidas, Pai, e nos conduz. Que a nossa saída e a nossa entrada seja guardada pelo Senhor, suprida pelo Senhor. Que sejamos livres de todo mal, de todo tipo de problema e de dificuldade, e nos conceda um dia de paz, de alegria, de sustento na Tua presença, Senhor. Que a Tua mão potente e poderosa esteja sobre nós, nos direcionando, nos capacitando, nos abençoando, para que sejamos bem-sucedidos. Que o nosso dia, que a nossa semana seja ricamente abençoada, com paz, com prosperidade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos, que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha uma semana ricamente abençoada, que você possa desfrutar, se você estiver de férias, se você estiver viajando, passeando, desfrutar de tudo aquilo que Deus reservou para você, para sua casa, para sua família. Que o Senhor livre de acidente, de perigo, de confusão, de todo tipo de malignidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.